obras, o que isso significa. Então vamos tentar defini-las hoje. Vamos tentar falar sobre a sua importância na vida do cristão. As boas obras. A nossa confissão relata isso. Vai nos dar um norte e vai nos trazer para as Escrituras para entender melhor essa doutrina, tá? As boas obras. Introdução rapidamente aqui. Esse capítulo é quase idêntico da Confissão de Westminster e da Declaração de Savoy, tá bom? Não há alteração do significado teológico, não tem mudança alguma. Algumas perguntas surgem como: o que significa boas obras? O que significa bom? E qual é o padrão para medir o bom? Como é que eu classifico? Como é que eu sei se uma obra é boa ou não? Qual que é a régua para se medir isso? A regra suprema ou árbitro do bem e do mal para a humanidade sempre será e é a vontade de Deus. Essa é a regra. Então, boas obras está para a vontade de Deus. O que ela exige, o que ela quer de nós. Então, quando eu penso em boas obras, não necessariamente é algo que está no homem e que ele faz, mas sim o que está sendo medido, o que está sendo equalizado pela vontade de Deus. E aonde eu encontro isso? Nas Sagradas Escrituras. Tá? 1 Timóteo 6, Levítico 19, vai falar um pouco sobre a vontade de Deus e o que ele exige de nós. O conhecimento prático dessa vontade só pode ser encontrado na Santa Palavra de Deus. Tá bom? Então, apenas uma introdução e entramos no primeiro parágrafo. Tá? Tentarei aqui abordar 2 parágrafos hoje. Se não me engano, é 7 parágrafos? Alguém confirma para mim aí? 7 parágrafos, né, Fábio? Então é um pouco extenso, tá? Esse capítulo da nossa confissão. Então, olha lá. Boas obras conforme as Escrituras, tá? O parágrafo, acompanha aí na sua confissão. Boas obras são somente aquelas. Então você vê que tem um direcionamento aqui, reduz somente, né, aquelas que Deus ordenou em sua palavra. Então, boas obras é somente aquelas que podem ser encontradas nas Escrituras. E não as que, sem autoridade dela, são realizadas por homens movidos por um zelo cego ou sobre qualquer outro pretexto de boa intenção. Por que a confissão está dizendo isso? Porque ela sempre vai trazer o parâmetro das Escrituras, claro, como ficou bem aparente aqui, mas principalmente sobre pessoas que não temem a Deus, não têm Cristo em seu coração, porém você percebe que ele tem algumas atitudes, você percebe que essa pessoa ela está fazendo coisas que você encontra até mesmo na palavra de Deus. Então tem boas obras? Acredito que não. Tá? Então a confissão ela vai se preocupar com isso. Quem são as pessoas que podem executar boas obras? E quem não pode? Tá? A nossa confissão vai dizer isso. Então, critérios. Existem critérios. Porque se ele fala somente aquelas que Deus ordenou na sua santa palavra, isso já é um critério. Né? Então, critérios. Nós não inventamos por nós mesmos o que são boas obras e declaramos que elas são boas. Então não é a gente que chega e fala, essa aqui é uma boa obra. Com base em quê? Porque eu acho que é boa. Mas sim, Deus, quem estabelece os critérios para as boas obras. É Ele. É segundo a sua vontade, é segundo o que Ele determina. Isso não significa que se uma ação específica não for mencionada na Bíblia, e portanto ruim, mas olhamos para o ato particular à luz de toda a Escritura. Não exigimos um texto explícito para tudo. O que ele está querendo dizer? Porque talvez determinado ato, e ele vai dar algum exemplo ali, não esteja especificamente escrito. Por exemplo, está escrito que atravessar as velhinhas na rua é uma boa obra na Bíblia? Mas, olhando a Bíblia como um todo, isso é algo plausível e bem quisto diante de Deus, quando feito com sentimentos genuínos? Sim, tá? Então é isso que está sendo dito aqui.
Por exemplo, ajudar a velha a atravessar a rua é uma boa ação, mas não é mencionado na Bíblia. Isso significa que, portanto, é ruim por não ser mencionado? Não. É bom, tá? Não, nem por isso. Porque sabemos, segundo a Bíblia, que devemos amar o nosso próximo e ajudar uma velha senhora a atravessar a rua. É uma expressão de amor e respeito, tá? É a questão da tatuagem, né? Apesar de ter lá em Levítico algo relacionado, mas a proibição, né, digamos, proibição, esse não é o termo correto, mas por que eu não faço tatuagem? É porque tem um texto específico? Não, é mais pelo todo que eu analiso, o que representa, né? Por que eu não faço uso de bebida alcoólica? Por causa de todo um contexto também, tá? Então, amados, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque as pessoas às vezes ficam buscando, né, algo, não, tem que estar explícito aqui na Bíblia. Se não estiver explícito, está errado. Então, ou é permitido, né, eu fazer. Então temos que tomar cuidado com isso. Tá? Temos que analisar a Bíblia pelo todo. Então, somente as Escrituras. Então, temos um princípio das boas obras, né, se é somente na sua santa palavra, então temos um sola aqui. O sola Escritura. Tá? Somente as Escrituras. Somente o que é ordenado por Deus em sua palavra pode definir boas obras. Ao longo da história, várias igrejas e religiões adicionaram aos mandamentos de Deus formas legalistas de dominar a consciência do homem. Algo desaprovado por nosso Senhor Jesus, quando diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Os fariseus, por exemplo, instituíam jejuns semanais, instituíam coisas que você até mesmo encontra plausibilidade na Bíblia, porém era algo forjado e formado pelos homens, acrescentado. E eles falam, são boas obras. Então, amados, a partir dessa passagem entendemos que qualquer acréscimo ou entendimento de boas obras fora das Escrituras é desonra e adoração falsa. Eu citei de manhã, né, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, correto? O incenso estava fora da prescrição de Deus? Não. Tinha o incenso como meio de adoração no Antigo Testamento. Mas quem deveria fazer aquilo? Entende? Então, às vezes, as pessoas querem tornar algo que é santo em algo pecaminoso, com acréscimos. Tá? E devemos tomar cuidado com isso. Portanto, a confissão é explícita. Boas obras são somente aquelas que Deus ordenou em sua santa palavra. De modo que apenas Deus seria o Senhor da consciência. É Deus quem nos ensina através de sua vontade. É também Deus quem efetua em nós suas boas obras. A glória da nova aliança é o fato de que temos a lei de Deus em nossos corações. E nos é dado a capacidade do Espírito em obedecer. E ali é acrescentado agora, para as boas obras, o termo obediência. Tá bom? Contexto da confissão. Combater o catolicismo romano era um deles também. E como que os católicos romanos enxergam as boas obras? Salvação. Meritocracia. Entende? Meio de salvação. Ou até mesmo um ato para que você seja redimido do pecado. O perdão. Então ele fala, não, agora vai lá e entrega 30 marmitas na praça para os mendigos. De forma que você precisa ser redimido deste ato mau. Então a confissão, ela se preocupa com isso também, irmãos. Tá? Hoje, no protestantismo, nas igrejas, existe muito disso. Enrustido de outras formas. Tá bom? Então não somente o catolicismo romano. Então nós temos que tomar cuidado com as motivações e quem realmente está apto a realizar essas boas obras. Tá bom? Olha lá, Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto olha lá, o realizar. O ato exterior. A boa obra. Quem é que efetua? Deus. De acordo com a boa vontade de Deus. Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus,
o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem. Olha o verbo fazer. Está ali implícito boas obras? Sim. Fazerem a vontade dele. E operem em nós o que lhe é agradável. Operar em nós o que lhe é agradável. Segundo a vontade dele. Mediante Jesus. Então existe boas obras sem essa mediação? Não existe. Mas é uma pessoa tão boazinha, pastor. Uma senhorinha de 70 anos, tão boazinha, fala tão manso, me ajuda tanto. Crê em Cristo? Não. Então, não tem boas obras. Não faz a vontade de Deus. Tá? Que isso seja uma máxima para as nossas vidas. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha aí o princípio do solo, Escritura, nas boas obras. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus, aí entra aqui a mediação em Cristo, o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tá? Então aqui as coisas começam a criar forma para nós. As coisas começam a fazer sentido. O que é uma boa obra? Tá? E o que a confissão está trazendo também para nós. Então agora nós sabemos que ela só pode ser através, mediante Cristo. Então outros sola fide. Então somente pela fé. As boas obras devem fluir, então, devem ser respaldadas pelas Escrituras e devem fluir da fé. E não outro caminho. Tá? A lógica que se segue é essa. Se a definição e a execução das boas obras são restringidas e amparadas pelas Escrituras, vontade de Deus, logo só podemos realizá-las se for seguido da fé naquele de quem procede a palavra. Entenderam a lógica? Se ele ampara, se ele restringe as boas obras segundo a vontade dele nas Escrituras, então o que é necessário? Ter fé naquele quem fala, a quem fala a nós. Tá? E isso nós sabemos que é feito através de Cristo. Para que as obras sejam verdadeiramente boas à vista de Deus, elas têm que ser feitas na fé. Fé em Cristo. Tá? Portanto, tudo que não é feito dentro e através da fé em Jesus Cristo, o Senhor, é pecado. E não é realmente uma boa obra. Sem fé é impossível. Acabou. Acabou. Tem aquela passagem também que fala que tudo que não provém da fé é pecado. É pecado. Vamos trazer aqui os versos. Então veja, irmãos. É pecado e não é realmente uma boa obra aos olhos de Deus. Por mais que você olhe e fale, nossa, que lindo. Adotou uma criança. O que motivou a fazer isso? É a fé em Cristo. Se não é, não é boa obra. Tá? E aí você começa a perceber que muitas pessoas têm um conceito errado de boa obra. Né? Então veja, amados. Mesmo que um bilionário doasse todo o seu dinheiro e desse aos pobres, estritamente aos olhos de Deus, isso não seria um bom trabalho ou uma boa obra. Porque faltava um componente crucial, a fé em Jesus Cristo. Realizamos nossos trabalhos em gratidão a Deus por nossa identidade em Cristo e que somos capazes, através da fé, de agradar a Deus. Se nossa fé está realmente viva, então inevitavelmente produzirá boas obras. Ali fala por si só. O slide. Textos. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer. Claro que Paulo está falando ali sobre rituais, comidas que eram próprias ou não. Tá? Porque não come com fé. E tudo que não provém da fé, olhe lá, esse trecho é muito importante. Tudo que não provém da fé é o quê? Pecado. Mas adotou uma criança. Provém da fé dele em Cristo? Não, pecado. Está manchado. Tá? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quantas pessoas, geralmente esses motoclubes, não sei quem tem familiar ou amigo nesses motoclubes, eles costumam entregar, fazer boas ações, mas tem fé em Cristo? Então não é boa ação, coisa nenhuma. Por mais que esteja ajudando alguém. Mas quando o assunto é boas obras que glorificam a Deus, não se enquadra. Tá? Não se enquadra. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Lembramos continuamente diante de Deus, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, olha só, demonstrado, o trabalho, 2 pontos, o trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor. E de onde vem esse amor? Tiago diz, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto. Acabou. Tá? E a perseverança proveniente da esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá. Mais claro que 1 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que nosso Deus nos faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede, toda obra que procede da fé. Está vendo, irmãos? Assim o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, olha aqui o propósito da boa obra. Assim o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, será, oração do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. O que devemos orar então? Para que as nossas obras glorifiquem a Deus e o nome de Deus cada vez mais seja santificado na terra dos viventes. É isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Seja glorificado em vocês e vocês nele. Então você percebe que boas obras está em um relacionamento pactual de Cristo em nós e nós em Cristo. Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né, irmãos? Somente para a glória de Deus, outro solo. Tá? Só lhe deu glória. Boas obras, então, só devem ser feitas para a glória de Deus. Por isso exige a fé. Por isso só pode ser amparada pelas Escrituras. A vontade de Deus está ali. O propósito de todas as boas obras deve ser mostrar a glória de Deus. Como salvos em Cristo Jesus, devemos procurar ser testemunhas de sua bondade em relação a todos. O Senhor Jesus nos ensina o propósito de boas obras no Sermão do Monte, quando ele fala sobre sal da terra e luz do mundo. Tá? Isso significa que os crentes, e no Sermão do Monte ele falou para os discípulos, tá? Isso significa que os crentes têm um efeito de preservação e sabor no mundo. Falo sempre isso no sermão também, né? Diferente dos feitos dos não regenerados, que estão divorciados da raiz espiritual do amor a Deus. A confissão diz, por homens movidos por um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Por que as boas obras dessas pessoas não são boas obras? Porque o fim delas não é glorificar a Deus. Porque não é movido pela fé. Ponto final. Entenderam? Por isso que a confissão se preocupa. Não representam nenhuma obediência interior à lei de Deus. Interior. Coração. E nenhuma sujeição à vontade do soberano. Governador dos céus e a terra. Então veja, irmãos. A boa obra deve fluir de um coração regenerado. Deve fluir de um coração que teme a Deus. E muitas pessoas, às vezes, têm uma vida totalmente ímpia. Mas quando você chama ela para fazer uma boa obra, é a primeira aí. Entende? Por isso que as igrejas devem tomar cuidado. Missão integral, por exemplo, deve tomar cuidado. Porque isso tem um revestimento. Judas, por exemplo, o que ele... A boa obra era ali presente. Ah, era melhor fazer o que com aquele frasco? De perfume? Vender? Dar aos pobres. Que boa obra linda. Só que o
coração de Judas estava onde? Judas era o quê? Ladrão. Estão vendo, irmãos? A Bíblia já nos informa tudo, irmãos. Já tem tudo nas Escrituras. Olhe lá, amados. Não tem objetivo espiritual a obra desses, visto que não são feitas com o propósito de glorificar a Deus, mas somente atentam para as relações da vida natural. Aí vai entregar lá a cesta básica que o camarada faz. Tira uma selfie. Já está mostrando qual é a intenção dele. Já está mostrando. Tá? Então fica nítido. Como também existe pessoas que eu sei que entregam todos os meses cesta básica, ajuda as pessoas e ninguém sabe. Ninguém sabe. E não posta e não precisa postar. Porque é da consciência dele para com Deus. Pessoas que creem em Cristo. Tá? Agora os ímpios, eles deixam à mostra, né, as intenções, infelizmente. Ou felizmente, né? A verdadeira qualidade de um ato é naturalmente determinada pela qualidade do seu objetivo final. Essa frase é importante. A verdadeira qualidade de um ato é naturalmente determinada pela qualidade do seu objetivo final. Ou seja, o que lhe motiva a fazer aquilo. Mateus 5, 13 e 14, lá, o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, porque a cidade ela ilumina, né? Você vê as luzes de longe. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E as boas obras vão estar fora disso? Claro que não. Tá bom? E aí entramos no segundo parágrafo. Primeiro parágrafo, entenderam, irmãos? O que ampara uma boa obra? O que é uma boa obra, irmãos? Então, esse é o objetivo do primeiro parágrafo. Tá bom? E somente os eleitos, aqueles que temem a Deus, têm a fé em Cristo Jesus, é quem podem efetuá-la. Por causa do quê? Da motivação em glorificar a Deus com elas. Segundo parágrafo. Aí você pode ir acompanhando aí. Estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus, vai percebendo, são os frutos e a evidência de uma fé viva e verdadeira. Olha como o negócio é importante. E por elas os crentes manifestam a sua gratidão, fortalecem a sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, fazem calar os adversários e glorificam a Deus, de cuja feitura são. Criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo em seu fruto para a santificação, eles possam ter por fim a vida eterna. O segundo parágrafo vai falar o quê? Sobre os benefícios das boas obras, mas principalmente sobre os efeitos da salvação nos eleitos. A fé em Cristo, consequentemente, vai levar os eleitos de Deus a realizarem boas obras. Isso acaba até mesmo sendo um critério para avaliarmos a fé do indivíduo. Por quê? Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Tá bom? E ele dá exemplos no próprio livro de Tiago. Tá? Boas obras são frutos de nossa fé. Boa obra não são a causa da nossa salvação. Não é a causa. Mas são os efeitos da nossa salvação. Tá? Não somos salvos porque realizamos boas obras. E sim pela graça de Deus que nos concedeu a fé e somos justificados sem as obras. A Bíblia declara que nossas boas obras são, na verdade, trapos imundos. Aos olhos de Deus, Isaías 64, verso 6. E as obras que Isaías fala são obras de justiça. São como trapos imundos. Não podemos agradar a Deus com nossas próprias obras. Nossas obras não causam ou merecem a salvação. Olha aqui, Deus, o que eu estou fazendo, hein? Ó. Salva eu.
mas sim manifestam ou declaram nossa salvação. É natural. Tive fome e vocês me deram de comer. Estive preso e me foram visitar. Quando, Senhor, fizemos isso? Nem lembra. Por quê? Algo natural. Algo que flui do coração. Tá? Isso é evidência de salvação. Evidência de salvação. Agora, quem egoísta, sou egoísta, vê o irmão passando necessidade, pastor que se vire. Você acha que essa sua fé leva você a fazer isso? A fé que você tem em Cristo leva você a fazer isso? Que tipo de fé é essa? Tiago fala que é a fé dos demônios. Porque até os demônios creem. E tremem. E tremem. Não podemos agradar a Deus com as nossas próprias obras. Nossas obras não causam ou merecem salvação, mas sim manifestam ou declaram a nossa salvação. O Senhor Jesus nos ensinou que seus eleitos darão frutos. João 15,16. Em Efésios 2,10, o apóstolo ensina que boas obras foram preparadas para nós de toda a eternidade, que devemos andar nelas. Eu vou trazer os textos. O Senhor Jesus também nos ensinou que saberemos quem é verdadeiro e quem é falso por seus frutos. Pode uma árvore má dar bons frutos? Não pode, tá? Os frutos são seus atos em sua caminhada em vida. Se possuir fé genuína, essa fé levará o cristão a amar e a se dedicar inteiramente para a glória de Deus. Em vida. Andar em novidade de vida. Andar em agradecimento. Andar e viver para a glória de Deus. Tá? João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Olha só que interessante. Eu os escolhi para irem e darem fruto. Olha só, então a eleição está para quê? Qual que é a consequência de Cristo nos escolher? Que nós possamos dar bons frutos. Efésios 2,10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para. Olha a preposição ali. Preposição? Para, preposição. Fazermos boas obras. O crente que não tem boas obras, não é crente. Aplica o inverso. As quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus preparou de antemão, na eternidade. Aí você olha para o crente. Não dou uma cenoura para a igreja. Apesar que cenoura está caro, né? Bem cara a cenoura, né? Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Aí, irmãos. Acaso a fé pode salvá-lo? Tito 3,8. Fiel a esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas. Para, que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Salvação está para as boas obras, irmãos. Não tem como, tá? Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Aos homens, você percebe. Aí vem o princípio do Sermão do Monte, que nós somos o sal da terra. Quem serão os beneficiados da nossa vida salva em Cristo? As pessoas ao nosso redor. Por isso que nós temos que nos preocupar qual que é a diferença que nós estamos fazendo no nosso meio. Porque a fé que você tem em Cristo vai levar você a amar as pessoas ao seu redor. Vai levar você a se preocupar com elas. Automaticamente a você se doar por elas. O que nós vamos pregar hoje, continuar lá a lavagem dos pés dos discípulos. Vai continuar hoje. E você vai ver o que ele diz depois daquilo. Se não se encaixa com isso aqui. Ó. Você vai ver. Boas obras, amados, é gratidão. Gratidão ao nosso Salvador. No Pacto da Graça, as boas obras possuem muitos benefícios. Elas manifestam a gratidão. Nossa confissão falou isso. Manifestam nossa gratidão.
Nós agradecemos a Deus não apenas com os nossos lábios, obrigado por me salvar, não. Mas também com as nossas ações. As misericórdias de Deus são uma motivação para fazermos o bem. Você busca responder aos sinais de misericórdia com ações de graça. Graça especial. Conforme o Catecismo Ortodoxo. Ó, pergunta 1. Qual é o seu único conforto na vida e da morte? Resposta. Que eu não sou de mim mesmo, mas pertenço corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Não vivo para mim mesmo. Vivo para a glória do meu Salvador. Esse é o meu consolo. Agora, sem isso, a pessoa diz que é cristã, mas vive para si própria. Deve ter consolo? Não tem consolo. Porque o evangelho está também para negar a si mesmo. Como falamos de manhã, né? Então vejam, irmãos. Ele já pagou por todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me da tirania do diabo. Ele também cuida de mim, de tal forma que nenhum só cabelo pode cair de minha cabeça, sem a vontade do meu Pai que está nos céus. Em verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação, pois eu pertenço a Cristo, e o Espírito Santo me assegura a vida eterna, e me faz sinceramente, o quê? Disposto e pronto. Para quê? De agora em diante, viver para Ele. Tá, isso aqui é catecismo, tá? Catecismo ortodoxo. Primeira lição lá. A primeira lição. Bom? Olha lá. Romanos 8, verso 1 ao 4. O que é isso aqui? Deu algum bug aí. Acho que não tirou nada daqui não. Vamos ver. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não vivemos mais para nós mesmos. Boas obras está para isso. Você ter uma vida em gratidão a Deus, ou seja, com boas obras, estar em viver conforme a lei? Não. Conforme o Espírito de vida. Tá bom? É isso que Paulo está dizendo aqui. Boas obras fortalecem nossa confiança. A confissão disse isso também no parágrafo. Através das obras que realizamos pela fé, nos asseguramos de nossa salvação. Quando vemos o fruto da salvação em nós, e os de fora também, temos certeza de que de fato somos salvos e pertencemos ao Senhor. Amados, uma fé inoperante é uma fé inútil e não pode salvar. O Evangelho de João e suas cartas dão uma grande ênfase na graça, no amor, na obediência aos mandamentos de Deus. Em 1 João, capítulo 2, verso 3 a 6, vemos a autenticidade de um verdadeiro cristão, onde é afirmado que não há nenhum verdadeiro crente que conheça a Deus e não procure obedecer a Deus. Em vez disso, todos os verdadeiros crentes procurarão obedecer a Deus e caminhar da mesma maneira irrepreensível como o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Se caímos, nos arrependemos e nos levantamos novamente. Mas não permanecemos no erro, pois se fizermos isso continuamente, então será manifesto que não o conhecemos. Porque quando eu permaneço no mesmo erro, deliberadamente, demonstra que eu não tenho disposição para viver para a glória de Deus. Eu não tenho compromisso com as Escrituras e com a obediência, com a vontade do meu Deus. Logo, eu não tenho boas obras. Tá? Então, amados, por um lado, ela mostra quem são os verdadeiros crentes, e por isso, pelas boas obras apresentar isso a nós, isso nos traz um ponto de confiança. Por quê? Você consegue olhar para o seu coração e ver
Qual é a sua motivação? Você deve avaliar as coisas que você faz para Deus e por que você faz aquilo. Para receber aplausos? Então isso não é boa obra. Para que você está na igreja? Por que você se tornou membro nessa igreja? Ou quer se tornar membro aqui? Para que você tem Cristo na sua vida? Ou professa Cristo? Então todas essas coisas, ela tem o seu selo de autenticidade quando você externaliza isso com as certas motivações, que é a glória de Deus e não do homem. Entende? Então, amados, nós, através das boas obras, podemos também receber esse selo de confirmação. Os discípulos falaram, Jesus, mas nós abandonamos tudo. Não falam isso para Jesus? Abandonamos lar, abandonamos mulher, abandonamos tudo. E o que Cristo fala para eles? Quem lembra? Garanto que vocês receberão nesta vida 100 vezes mais, né? E que está certa a salvação deles. Aqueles que abandonaram pela causa do Evangelho nunca serão deixados de lado, irmãos. Mas claro que Jesus conhecia a motivação dos discípulos, né? Em exceção de Judas. Ele conhecia, por isso que ele afirmou aquilo. Tá? Então, nós podemos sim, as boas obras fortalecem a nossa confiança na nossa salvação. Tá? 1 João 2, verso 3 a 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Primeiro ali, ó. Sabemos que o conhecemos se. Se ali é condicionante. Se conhecemos os seus mandamentos. Obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece os mandamentos, é o quê? Mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar. Então é algo explícito? É algo exterior? Sim, deve andar como ele andou. Não, mas não é eu que estou falando. A escritura é clara. Clara. Tá? Aqui é a obediência plena que ele está dizendo? Não. Porque ninguém consegue obedecer plenamente. Aqui ele está falando de um coração disposto a obedecer a tudo. Aí sim. E se cair, não se conforma. E busca arrependimento. Confissão e renúncia. Como nós vimos no capítulo anterior. 1 João. Essa carta de João é excelente para você ver as evidências de quem é salvo. Tá? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Mas em ação e em verdade. Assim saberemos, olha aí a constatação. Assim saberemos que somos da verdade. E, segundo a gramática, ele já está errado, né? Tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Qual o nome daquilo ali mesmo? Trema. Já não tem mais trema. Trema? É isso, né? Quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então tem como constatar a salvação na vida de alguém? Sim. Com certeza. Tá bom? Isso está bem atrelado ao testemunho do Espírito, né? Sim. Que o que diz, antes eu achava que o testemunho do Espírito era uma voz, né, que falava pra você. Você é meu filho. Ai, que coisa louca, né? Mas depois você vê que o testemunho, são provas cabais, né? Que mostram que você realmente nasceu de novo. Exato. E as boas obras mostram a motivação das boas obras e o que Deus tem realizado na sua vida, o que Ele tem transformado na sua vida, os frutos de arrependimento, eles mostram, eles dão essas provas que você é nascido de novo. Exato. Testemunho do Espírito. Exatamente. Evidências. Evidência. Tá? Boas obras edificam nossos irmãos. Eu vou parar por aqui, tá? Para não tomar tanto nosso tempo. Semana que vem nós continuamos a partir deste ponto. Tá bom?